Bom, e começa hoje em São Paulo a 11ª edição da Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, a Brasil Brau. O evento reúne micro cervejarias de todo o país que representam 4,5% do setor. Nós vamos agora ao vivo a São Paulo conversar com o repórter Sebastião Garcia, que tem muitas informações sobre esse assunto. Oi, Sebastião, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Pois é, a gente às vezes é levado a pensar que cerveja é feito só de cevada, né? Do grãozinho lá do cereal. Não, olha só que curioso. Dá para fazer cerveja de jabuticaba, cerveja de castanha, cerveja de boldo, até de boldo, olha só, de abóbora. Então, para a gente falar sobre todas essas curiosidades também sobre esse mercado, está aqui comigo, como você falou, o sommelier de cerveja, José Raimundo Padilha. Padilha, sommelier de cerveja, isso é um negócio fantástico, né? Esse é um mercado seleto também, né? É verdade, está mudando muito a percepção a respeito da cerveja. O curso de sommelier de cervejas, ele é muito recente. O primeiro que aconteceu no mundo foi em 2005, né? E a gente teve aqui no Brasil a primeira certificação internacional de sommelier de cervejas agora em dezembro. Eu participei da primeira turma. E ao contrário do mestre cervejeiro, que ele está mais ligado à fábrica, à fabricação, né? O sommelier de cerveja, ele entende mais, explica mais a cerveja em termos de cultura, em termos de história, em termos de experiência gastronômica, fazendo com que a experiência da cerveja na mesa se torne muito mais proveitosa. É muito parecido com o sommelier de vinho, que a gente mais conhece? É, exatamente. Inclusive, a gente costuma dizer que hoje a gente está na fase Liebfraumilch da cerveja, né? A gente está em relação à cerveja como o vinho estava 20 anos atrás, onde existe uma demanda, um interesse muito grande, um desejo muito grande das pessoas e ainda pouca informação. Então essa formação de sommelier de cervejas, que está crescendo bastante, é muito importante para atender essa demanda do público, né? Padilha, quando você está participando aqui em São Paulo, numa feira internacional, como é que está esse mercado hoje? Olha, é um mercado que está crescendo muito, né? O mercado de cerveja, das grandes cervejarias, cresce nos últimos anos cerca de 7%. E as microcervejas, as microcervejarias, as cervejarias que fazem cervejas especiais, artesanais, têm crescido o dobro por ano. Quem é o consumidor? Há uma demanda maior, então? Exatamente, é a cerveja como uma experiência gastronômica. Você tirar da cerveja uma experiência de sabor, uma experiência de aromas. Você tem cervejas com ingredientes absolutamente inusitados, onde você trabalha diferentes tipos de malte, onde você trabalha receitas diferentes e você acaba produzindo cervejas com características específicas e estilos muito diferentes. Hoje o Brasil ainda é um país onde a gente vive a monocultura da cerveja, onde a gente conhece basicamente um estilo que é o Pilsen, mas existem mais de 150 estilos de cerveja no mundo e o Brasil está na vanguarda da produção dessas cervejas especiais. Tá bom, a gente falou de várias variedades, né? Vários tipos de matérias-primas que podem ser usadas para cerveja. O Padilha está aqui comigo, ele vai me explicar a característica dessas cervejas especiais que ele trouxe aqui para a gente demonstrar, né, Padilha? A gente tem aqui pelo menos 5 exemplares. Que tipos de cerveja são essas? O que tem de diferente? Olha, essa começando aqui por uma cerveja do Rio Grande do Sul, de Gramado, é uma cerveja de trigo. A característica dela, ela é bastante refrescante, é uma cerveja turva, porque você tem em suspensão, você vê o fermento em suspensão na cerveja, né? Não é um defeito dela, muito pelo contrário, é uma característica desejável, né? Essa é uma cerveja de Santa Catarina, de Blumenau, a Bierland Viena. Ela é uma cerveja mais puxado para uma versão americana, onde o lúpulo é mais aromático, né? E a gente vai crescendo em gradação alcoólica. A gente tem aqui uma Baden-Baden Bock de Campos do Jordão. Bock é um estilo típico alemão, onde você tem os maltes mais torrados e dá uma característica mais acastanhada na cerveja. É uma cerveja mais para o inverno, um teor alcoólico maior, 6,5% de teor alcoólico.
Essa cerveja aqui de Santa Catarina, Blumenau, a Eisenbahn, ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma cerveja de estilo Dubel, é um estilo belga, e ela é feita em parceria com cervejeiros caseiros. A Eisenbahn fez um concurso entre cervejeiros caseiros que fizeram a receita ganhadora. A Eisenbahn lançou essa cerveja, uma cerveja rolhada, uma cerveja de 9,2% de teor alcoólico, excelente cerveja. E essa cerveja é um dos estilos que eu mais gosto, é uma cerveja mineira, a Falk Beer Tripel Monasterium. Ela tem uma característica muito interessante, é um estilo belga também, o Tripel, que leva bastante malte e deixa ela com teor alcoólico alto, e ela é maturada numa cave com canto gregoriano. 24 horas com canto gregoriano, né? Inclusive eu tive há pouco tempo visitando a Falk Beer, visitei a cave. É muito interessante ver a paixão, a alma que o cervejeiro coloca. E uma coisa interessante que é o seguinte, a gente fala aqui do terroir do vinho, né? Na cerveja a gente costuma dizer que o terroir da cerveja é a alma do cervejeiro. E todas essas cervejas foram feitas com muita paixão e elas todas podem ser encontradas na Brasil Brau. Ótimo, essa é a feira internacional que a gente fez referência aí no primeiro bloco. Você viu, só pra gente concluir, ele me falou aqui de teor alcoólico de até 9%. As cervejas comuns que a gente conhece aí, comerciais, cervejas Pilsen, tem um teor alcoólico na média de 4,5%. Você vê que é um produto bastante diferenciado, que para tomar tem que saber tomar também, né? A Padilha vai me dar as dicas depois. Tá certo, Gabriela? Voltamos com você. Verdade, muita cautela por aí. Obrigada, Sebastião.